Então ele disse: permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos aprender um pouco mais acerca disso? Bom dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E vamos a mais um vídeo no canal Falando com Deus. Espero que você fique até o final, para que então o Senhor Jesus, através da minha boca, possa falar comigo e contigo que está aí do outro lado me assistindo. Hoje é domingo, dia 27 de setembro de 2020, e vamos a mais um vídeo no canal Falando com Deus. Abra a palavra de Deus em Lucas 24:49, para que então possamos meditar nela. Até você abrir a sua Bíblia, peço que você deixe aí o seu joinha, peço que você comente aí o vídeo, vai ajudar bastante os seus comentários aí no YouTube para a divulgação da palavra de Deus. E peço também que você divulgue aos seus amigos, nas suas redes sociais. Vamos levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas que nós pudermos, porque os tempos não estão bons, por isso é oportuno para ganhar almas, por isso que o tempo é oportuno para levarmos a palavra de Deus. Enquanto o mundo está brincando aí com as suas loucuras demasiadas, nós estamos aqui levando a palavra de Deus para salvar alguns daqueles que o Senhor assim se revelar, tá? Então vamos lá então. Em Atos dos Apóstolos, em Lucas 24:49, está escrito o seguinte: o Senhor Jesus, um pouco antes dele subir aos céus, ele deu essa ordem aí àqueles que estavam no monte, né, vendo ali toda aquela cena que ele subia aos céus, que os anjos conduziam ele até os céus, tá? A Bíblia não relata exatamente que havia 50 pessoas naquele lugar, mas Paulo vai falar que de uma vez só ele apareceu para mais de 500 irmãos. Então dá-se a entender que foi justamente aí nesse trecho que ele estava aí com 500 pessoas, tá? Mas dessas 500, bem sabemos que somente 120 permaneceram ali em oração no cenáculo em Israel. Aí deu a seguinte ordem: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus, ele reconheceu aí a necessidade de que aquele pessoal que estava ali com ele, os seguidores dele, necessitavam de serem revestidos de poder. Poder tal o qual ainda era de origem ignorante para aqueles que estavam ali, pois eles não entendiam muito bem, eles não entenderam muito bem o que o Senhor Jesus falou a respeito da promessa que o Pai havia deixado, que o Pai havia prometido para aquela ocasião, para aquele propósito, o qual Deus então o fez. Pois bem, vamos lá. Então eles obedeceram e desceram até Jerusalém e ficaram lá esperando até que do alto viesse receber esse tal famoso poder que o Senhor Jesus falou. Se você abrir a tua Bíblia lá em Joel, capítulo 2, 28 em diante, vai estar falando, em diante porque 28 é o final, né? Vai estar falando o seguinte, acerca dessa promessa. Ele vai falar o seguinte em Joel 2:28: e ocorrerá então que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão revelações e sonhos, e visões ocorrerão em vossos jovens. Também sobre vossos escravos e escravas verterei meu espírito naqueles dias. Essa foi uma promessa que o Senhor fez no passado, que está lá em Joel 2:28, né, em diante. E o Senhor também, ele, quando estava aqui com os discípulos, ele deu aí várias pistas claramente ele falou, mas eles não entenderam, porque ainda não havia acontecido o derramamento do Espírito, então eles não entenderam. Eles só vieram entender lá em Atos 2, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Bem sabemos que sobre aquele lugar onde havia ali 120 pessoas, os quais foram ali selados com o Espírito Santo, esses 120, tá?
do céu desceu um vento veemente e impetuoso, como vai falar lá em Atos 2, poderíamos até acompanhar, né? Vamos acompanhar aqui, peraí. Atos, para ficar melhor para a meditação. Vamos lá. Atos capítulo 2 em diante. Vamos lá. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, tá, que são contados 50 dias da Páscoa até esse dia de Pentecostes, aí são 50 dias. No 50º dia, completando o 50º dia, então, estavam todos reunidos ali, né, concordantemente no mesmo lugar. Assim como Cristo falou lá em Lucas 24:49, ele falou: ide e permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que então vocês venham aguentar os trancos aí da vida, para que vocês venham aguentar o fogo que virá sobre vocês. Vocês não suportarão se não tiver aí esse poder, se não tiver isso que eu vou dar para vocês que vocês não conhecem, tá? Embora Cristo já havia falado tanto, né? Soprou sobre eles o Espírito Santo, tudo um pouco antes, mas eles ainda não haviam entendido nada. Pois bem, vamos lá. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, né? E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Você vê que então aconteceu então aí a promessa que Cristo falou, a promessa que estava lá no passado sobre o derramamento do Espírito Santo e também está em outros lugares, né? E eles permaneceram, eles obedeceram. Atos vai dizer que cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, que era naquele lugar então onde acontecia a festa do Pentecostes, onde aconteceu ali a festa do Pentecostes no 50º dia, depois aí da Páscoa. Então o Espírito Santo foi derramado conforme a promessa que está aí na Torá, né? Na Taná, na verdade, está falando acerca dessa promessa aí. Então cumpriu-se bem. Pois bem, se você for lá comigo em João 14, vamos aqui, João 14, vamos lá. É tudo muito aqui na hora, pessoal, então se houver algum erro, me perdoa, tá? João 14, 16 e 17, está escrito o seguinte: e eu rogarei ao Pai, o Senhor falando, e ele vos dará outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque quando o Senhor Jesus estava com eles, quem consolava eles era o Senhor Jesus. Era o Senhor Jesus que chamava eles para perto. Era o Senhor Jesus que ensinava eles ali, entendeu? Para a multidão o Senhor dava milagres, para os discípulos dava intimidade. Essa intimidade era muito particular. Ele ensinava tudo aquilo que o Pai dava para o Senhor Jesus, ele ensinava aos discípulos. É tanto que ele vai falar que já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigo, porque tudo quanto o Pai me desse, eu vos também dei, eu vos ensinei, eu mostrei para vocês. Aquilo que o Senhor me deu, eu dei para vocês, eu estou dando para vocês. Aí ele prossegue então, dizendo, então, darei outro Consolador, para que fique convosco para sempre, porque ele iria partir, né? Cumpriu o propósito dele aqui na terra, para que então acontecesse esse derramamento do Espírito Santo, a saber, o outro Consolador, que ensinaria aos discípulos todas as coisas, que ensina a mim e a você que está do outro lado, me assistindo, todas as coisas. O Espírito da verdade, ou de verdade, que o mundo não pode conhecer. Por que o mundo não pode conhecer o Espírito de verdade? Porque o mundo procede das coisas da carne. E eles já estavam procedendo das coisas do Espírito. Cogitava-se então a fé deles do Espírito e não mais da carne. Por isso que o Espírito de Deus não pode se revelar ao mundo. O Espírito de Deus não pode se revelar na macumbaria, na macumba, na feitiçaria, na mesa branca, na magia negra, na maçonaria, em qualquer outro tipo de religião. O Espírito de Deus ele não vai habitar, porque ele é santo, porque ele é separado com um propósito único para os seguidores de Cristo. Tá? Não estou desfazendo se de repente você é um maçom, se de repente você
faz parte da mesa branca, você faz parte da bruxaria, da mesa preta, que você tem os seus guias. Eu não estou desfazendo. Eu só estou dizendo que o Espírito Santo, o Espírito de verdade ou da verdade, é justamente para os seguidores de Cristo, tá? Não é para quem é evangélico, não é para quem se diz cristão, porque inventaram esses nomes aí, acabou pegando aí na sociedade. Ah, fulano é evangélico. Não, nós somos servos de Cristo, nós somos cristãos porque somos seguidores de Cristo. As igrejas estão cheias, isso não quer dizer que todos ali sigam a Cristo, isso não quer dizer que todos que estão ali tenham servido a Deus, né? O que servem a Deus. Por essa promessa do Espírito Santo é para aqueles que permanecessem na fé, é para aqueles que descessem à cidade de Jerusalém, ficassem em oração, em comunhão ali no cenáculo, conforme ordem do Senhor Jesus. Porque não o vê, o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Ou seja, o mundo me rejeita, o mundo não me conhece, mas vocês conhecem, porque habita em vocês. Eu sou o Espírito Santo, o próprio Deus. Eu sou o Senhor Jesus, o Senhor de vocês. Eu estou com vocês, então vocês me conhecem. Eu habito no meio de vocês, né? Porque habita convosco e estará em vós. Aí cumpre-se a promessa que Jesus falou: eu vou para o Pai e voltarei outra vez, né? Voltarei e os tomarei para mim mesmo. Ele vai falar também em outra passagem que ele e o Pai moraríamos em nós, né? Ele vai, enviaria outro Consolador, como está aqui agora, um outro, porque ele vai para o Pai, para habitar em nós, para todo sempre. Enquanto houver vida naqueles que têm o Espírito de Cristo, naqueles que são batizados com o Espírito Santo, qualquer dia desse eu vou fazer um estudo acerca de ser batizado com o Espírito Santo, né? Ser batizado nas águas e com o Espírito Santo, para que não haja confusão. E também falaria um pouco acerca do batismo de fogo, para que as pessoas entendam. Muita gente tem aí uma falta de entendimento em relação ao batismo de fogo, e outras pessoas têm, na verdade, uma distorção em relação a isso. Para quem é o batismo de fogo? As pessoas às vezes se enganam, porque acontece algo, porque ela é provada, então elas às vezes acreditam que aquilo é o batismo de fogo. Mas vou provar dentro da palavra algumas coisas para que você abra o seu entendimento e entenda que o mal de um cristão não é a morte, que o mal de um cristão não é a prisão. Paulo não foi batizado com fogo quando estava preso, por exemplo. Um exemplo que eu estou dando para você entender que o mal de um cristão não são as coisas do mundo, nem ele perecer fisicamente. O mal de um cristão é ele pecar, como eu expliquei ali na oração do Pai Nosso, o Senhor explicando como... Tem um vídeo meu, eu vou até colocar no final aqui desse vídeo, eu vou colocar no finalzinho o vídeo sobre o Pai Nosso, que você vai entender melhor, tá bom? E aí ele fala que ele iria para o Pai e enviaria o Consolador, outro Consolador. Por que outro? Porque ele que estava ali consolando o discípulo naquele momento, naquela ocasião, naqueles 3 anos e meio ali que ele ficou fazendo ali a pregação, né? Ficou ali fazendo a obra de Deus, cuidando do próprio, que fazer a obra é cuidar do necessitado, é cuidar do cativo, tá? É isso, é libertar aquele que está escravizado, seja escravizado nas engrenagens desse mundo, ou seja escravizado no pecado, ou seja escravizado espiritualmente, né? Há diversos tipos de escravidão, tá bom? Que eu não vou falar acerca de escravidão aqui agora nesse momento, para não me estender muito no vídeo, não ficar aquela coisa muito assim grande e você de repente não venha acompanhar até o final. E o meu prazer é que você fique até o final junto comigo para nós entendermos melhor. Aí ele fala da ordem, fala: olha, vai, permanece, fica em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder, para que então você possa fazer parte de fato e de verdade de mim, porque vocês já são meu, vocês já foram enxertados na videira verdadeira que sou eu, mas você ainda precisa do Espírito de Deus. Você ainda precisa do meu Espírito para que você possa então suportar a mesma cruz que eu suportei. Porque se vocês, em outras palavras, ó meus discípulos, se vocês não tiverem o meu Espírito, tá? Vocês não suportarão a cruz. A mesma cruz que daqui a uns dias, ele não está explicando isso agora, né?
eu irei enfrentar, eu irei ser crucificado, me levantarão na cruz, né? Vocês não suportarão sem o Espírito Santo. É tão provável que quando os soldados chegaram, que prenderam o Senhor Jesus lá no Monte das Oliveiras, logo de imediato eles se dispersaram, eles fugiram. Alguns seguiram Jesus, porém escondido, não dava a cara. Por exemplo, um deles aí, aliás, a maioria ficou aí se escondendo, tal, né? Para poder então não ser visto, né? Por exemplo, a saber Pedro, que aí negou o Senhor 3 vezes, né? Ele falou assim: vai me negar 3 vezes, o galo não cantará se você não fizer tal coisa. Então ele ficou ali na moita, escondido e tal, para que não seja visto, mas foi reconhecido então para que cumprisse então a palavra do Senhor. Então ele o negou 3 vezes. Pois bem, mas vamos em frente. Eu quero que você abra a Bíblia comigo agora, quer ver lá nós já falamos aqui de Atos 2, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai estar falando algo muito bacana, o propósito real aqui, o que nós somos, né? Mas vós sois a geração eleita, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, comprado por bom preço, né? A saber, pelo sangue de Cristo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, eu estava em trevas, eu andava em trevas e fui chamado das trevas para a luz, mediante o Espírito Santo. Deus assim me escolheu dentre muitos homens e mulheres que tem sobre a face da terra. Deus tem escolhido também a você, para sair então das trevas, para fazer parte do reino celestial, da maravilhosa luz. E sendo assim, então, fazendo parte de um dos propagadores do Evangelho, fazendo parte de um dos propagadores da palavra de Deus, daqueles que têm levado ali não só o conhecimento bíblico, não só o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, mas tem conhecido a Jesus, mas tem conhecido ao Espírito Santo e tem levado aí poder. E tem levado aí para as pessoas que não têm os frutos do Espírito, a saber, os frutos de Gálatas 5:22, vai estar falando acerca dos frutos do Espírito. Depois você abre lá e confere, tá bom? Em Gálatas, repito, 5:22. Você tem levado para as pessoas essas coisas, a mansidão, o domínio próprio, tá? Mas essas coisas também têm permanecido em você. Você não pode levar só o conhecimento para aquelas pessoas, porque Cristo deu o fruto para você, ou os frutos para você, para ficar contigo, para que você então leve a outras pessoas, mas não perca o seu. Esse é o propósito dele. E nesta manhã ele está chamando aí a todos que estão me acompanhando nesse momento, inclusive a mim mesmo que estou falando aqui, embora ele já me chamou e estou aqui servindo a ele. Mas eu tenho que ter cuidado, porque na verdade quem está de pé temos que ficar atento para que não venhamos cair, para que não venhamos tombar, para que não venhamos regredir, para que não venhamos voltar atrás, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, como afirma a própria palavra de Deus, como afirma o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nessa manhã ele convida a você para se entregar para ele, fazer parte do povo dele, sacerdócio real, nação santa, nação eleita, povo escolhido dele. Se você está fraco e debilitado na fé, não desista, vá em frente, ele é contigo. Aprenda uma coisa, para que você não desista, sabe, do Senhor. Pensa que ele foi para a cruz, porque tinha o Espírito Santo e suportou tal dor. E falou para os discípulos: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam preparados, vocês recebam o Espírito Santo. Eu ia saber, lá em Atos 2 fala sobre isso, como eu falei agora há pouco. Depois que você recebeu o Espírito Santo, ele falando e eu também falando para você agora que não tem o Espírito Santo, então você vai resistir à cruz. Se você tem estado dentro da igreja procurando milagres, coisas da terra, e não busca o Espírito Santo, me desculpa, você vai se decepcionar. E quando vier as tribulações, você não vai aguentar. Quantas não foram as pessoas que desviaram aí esses tempos por conta do coronavírus, né? O tal do novo coronavírus, Covid-19, cada nome que eles criam aí bonito aí para poder dar as coisas, né? Mas tudo isso faz parte de um projeto celestial. Agora tem a tal de uma ameba aí que entra no cérebro através da água e come o cérebro, mas aí outra coisa que eu estou sabendo um pouco sobre isso,
mas quando eu souber mais, talvez eu faça um vídeo relacionado a isso, que esse não é o foco. O foco aqui é levar a palavra de Deus. O foco aqui é levar salvação para as pessoas. Porque ainda que eu pise em serpentes e escorpiões e seja picado por eles ou por elas, nenhum mal me causará dano algum. Promessa do Senhor Jesus. A ordem que Ele deu aos seus discípulos, a ordem que Ele deu àqueles que tivessem o Espírito Santo, que nós teríamos que ir levar a palavra dEle aos confins da terra e não se preocupasse com os inimigos desta vida, e não se preocupasse com os inimigos visíveis e invisíveis, a saber, Satanás e seus colegas de trabalho, seus demônios aí, né? Nós não temos que ter medo dessas coisas, porém temos que somente ter medo de Cristo, ter medo do Senhor Deus, ter temor e tremor. Mas para com as forças das trevas, nós temos que partir para cima, porque nós somos protegidos por Cristo, e é certo que o mal, que é o pecado, não vai nos tocar. Ainda que a morte nos toque como tocou a Pedro, a Paulo, a Felipe, a João, a Barnabé e a todos os demais, até o dia de hoje tem tocado naqueles que servem a Deus, mas o mal não pode nos tocar, ou seja, o pecado não pode nos tocar. Ainda que a morte nos toque, ela nos fará um favor de nos levar até Cristo. É como Paulo fala, de que servir a Deus é a melhor coisa que tem, é maravilha. É gostoso servir a Deus. E que a morte é lucro, porque ele sabe ir para onde ia. Então viver é Cristo. Isso é bom, é gostoso. E a morte é lucro, porque eu sei para onde vou. E você, sabe para onde será conduzido? Eu, Edinaldo, agora eu sei. Eu não sei amanhã, porque amanhã eu não conheço. É por isso que eu tenho que estar de joelho orando para não cair. Para não fazer parte daqueles que um dia retrocederam e não mais voltaram para o caminho. Isso tem acontecido todos os dias. Tem aqueles que saem das igrejas A, B ou C, mas continua aí o trabalho aí de fazer a obra, de levar a palavra de Deus. Eu não me refiro a esses, tá? Eu me refiro àqueles que realmente caíram e não voltaram mais. Que o Senhor possa chamar. E se você é um desses, que Cristo possa te chamar novamente e você possa dar ouvido, porque os tempos são maus. E é questão de tempo para que Ele volte. E se não voltar por esses dias, é questão de tempo para que você desça à sepultura. E nós temos que estar pronto hoje, amanhã e depois, tá? De preferência, todos os dias da nossa vida. Pessoal, permanece em Jerusalém, permanece na fé, permanece com Cristo, segue a ordem do Senhor Jesus, ficai em Jerusalém, não saia da igreja onde você está, tá? Não saia do seu quarto de oração. Vou mais além, não saia da mente. O Senhor Jesus, não deixe Ele sair da sua mente, tá? Faça dele a tua igreja e seja você a igreja dele, para que Ele possa habitar então em você. Porque se amanhã as igrejas fecharem, né? As placas aí, os ministérios todos fecharem, porque isso tem que acontecer para que Ele volte, tá? Não podemos orar contra essas coisas. Seria uma oração contrária e Deus não vai ouvir a minha oração nem a sua, né? Com que a terra venha ficar boa. Isso é uma oração ridícula, né? Ele tem que voltar. E para ele voltar, a chapa tem que esquentar. Então seja você a igreja, para que então quando ele voltar, encontre a igreja dele preparada, adornada, pronta para subir ao reino celestial com ele. Que Deus abençoe sua vida e mais uma vez repito, não se afaste dos caminhos do Senhor. Não se afaste da palavra de Deus. Na verdade, seja a palavra de Deus. Coma ela, viva ela. Ela tem que estar escrita na tábua do teu coração, para que você possa, então, divulgá-la àqueles que necessitam do alimento que você tem. Não o negue. Passe para frente, porque é mais bem-aventurado o que dá do que o recebe. Mas todo o que dá, recebe também, pois o que planta é certo que vai colher. Que Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado, aí uma semana abençoada. Amanhã estaremos com mais um vídeo no canal Falando com Deus e espero que esse pequeno vídeo aí tenha te ajudado em relação a entender o que o Senhor Jesus falou, que nós deveríamos permanecer. Nós que falamos discípulos, né, naquela época, aquele povo ali em Jerusalém, até que viéssemos ser revestidos de poder para aguentar então o fogo dessa terra. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmãzinha de fé. Fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus.